Tudo sobre o francês, LMIA, sem LMIA, coisas que ninguém fala sobre Tier 2, Tier 3. Sua esposa, seu marido, seu cônjuge pode trabalhar. Cara, tudo eu vou explicar para vocês aqui. Tarifa, tempo de espera, regras de aplicação, tudo que assim, eu não vi ninguém falando. E eu tô passando por isso agora, porque eu passei no francês, notas, coisas diferentes que tem do programa federal, enfim. Vou explicar tudo para vocês, como funciona na prática aqui também no site do governo. Tem uns 2 ou 3 links aqui que ninguém fala sobre, é quase impossível de achar e vai estar aí na descrição. Guarda esse link assim, cara, com as 7 chaves, tá? Não pode perder de maneira alguma. Viu esse link aí já sabe, porque se esse vídeo sumir, já era, perdeu, você não acha, eu tô falando, você não acha. Vamos lá, vem comigo. Então tá, como que funciona? Muita gente quer vir aqui pro Canadá e através do meio, que é o melhor de todos, que é trabalhando. Só que todo mundo sabe que hoje em dia é quase impossível você conseguir essa sua vaga de trabalho. A não ser que você tenha muito contato aqui e conheça gente também da sua área que venha te contratar. Eu, inclusive, tenho amigos meus que acabaram de ser demitidos. Tenho amigos meus que estão indo de volta para o Brasil e que, se eles tivessem o visto de francês, eles estariam aqui de forma tranquila. Inclusive, muitas informações eu vou falando aqui, vou até jogando, você vai pegando e anotando aí, tá? Se você faz um PGWP aqui depois do college, depois da sua faculdade, você tem experiência canadense, você pode aplicar para um programa especial do Canadá, chama Canadian Experience Class. Se você vem com ele aí também. Se você tá com o francês, também. Então você consegue entrar aí pelo Canadian Experience Class. Se você tá com co-op, por exemplo, se eu usar o meu co-op da minha faculdade, eu não tenho experiência nenhuma canadense. Tá? E como que funciona isso? Se você quer entrar pro Express Entry para chamadas de francês lá do governo federal, você precisa tirar 7 em tudo. Então é o falar, o ouvir, o escrever e o ler. Esses 4 aí você precisa tirar no mínimo CLB 7, que vai lá para cima. Mas, por exemplo, no meu caso, nem se eu tirasse o CLB 7 eu ia gostar, sabe por quê? Porque se eu for chamado hoje, eu preciso fazer a famosa comprovação financeira, seja através do meu dinheiro ou através com dinheiro de sponsors. Mas essa comprovação financeira é muito alta pra gente. Nem com o nosso dinheiro, nem com o dinheiro de sponsor, a gente conseguiria chegar no montante necessário, que seria ali em torno de 20 mil, 25 mil para comprovar. Então, pra gente nem é ideal ser chamado agora, mas se você faz o francês, você pega esse 1 ano de experiência, você consegue entrar pelo Canadian Experience Class, você nem precisa comprovar renda, sabia? Ou tem muitos programas provinciais, de várias províncias, quase todas, que se você tem uma oferta de trabalho daquela província, você consegue a famosa indicação do PIP, o Provincial Nominee Program, que te dá 600 pontos, que automaticamente você passa lá para o Express Entry para você conseguir. E muitos programas provinciais que vêm por meio da oferta de trabalho, então você nem precisa ter 1 ano ainda, tá? Você já consegue entrar para ser residente permanente e cidadão sem comprovar renda também. Então, o francês ele te abre inúmeras portas. Só que você não precisa desse LB7 para você conseguir um emprego através do francês, tá? Eu também não sabia disso. Pouquíssima gente fala, todo mundo fala do francês, mas ninguém explica como funciona. Então existem esses 2 grandes blocos para você entender sobre o francês. Um é pelo CLB7, que você vai já aplicar direto no Express Entry, você vai já ter sua pontuação necessária ali, é quase certo se você ter CLB7 para você ser chamado, mas tem esse outro aqui que é o CLB5 do francês, e não é CLB5 em tudo, olha só que legal. Você pode, o programa de mobilidade francófona, o Francophone Mobility Program, que tá aí para você ver, ele traz para você a possibilidade de você ser contratado sem elemento e com uma taxa mínima de 155, eu acho que subiu para 200 agora, tá? Mas nem que seja esse 155 para você conseguir ser chamado aqui pro Canadá. Tive que pegar uma água aqui, que senão eu não vou conseguir falar. É muita coisa e eu quero trazer o máximo de informação possível para você conseguir ser contratado. Então, como funciona? Vamos lá, vamos do começo. Eu vou deixar bem mastigadinho para você, beleza? Para você não precisar se basear quase em mais nenhum outro vídeo. Por isso vai ficar longo, mas se você quiser ficar no Canadá, se você quiser vir para o Canadá, se você quiser achar um emprego, não gastar muito dinheiro e conseguir já vir aqui, cara, com tudo certinho para você, assiste esse vídeo até o final e anota que dá bom, tá? Então vamos lá. O que é esse Francophone Mobility Program? O que é esse programa francófono de mobilidade? Primeiro, não vale para a província do Quebec. Então, são para todas as outras províncias que não estejam na província do Quebec.
tá? E aí, se você faz a prova, seja o TCF, ou seja o TEF, ou acho que tem até mais uma lá, mas enfim, e você consegue o equivalente ao NCLC ou CLB, que muita gente já fala do CLB, que é o nível que eles colocam lá, então vai depender da nota que você tirar na prova, vai ter uma tabelinha, tá? Isso você consegue achar fácil na internet. Se eu lembrar, eu coloco na descrição. Mas enfim, se você consegue o CLB 5 só no falar e no ouvir, você consegue participar desse programa de mobilidade francesa, tá? Isso, cara, se você treinar bem, e eu vou também, se o tempo me permitir, um dia farei um mini curso que vai fazer você, cara, em 3 meses você consegue, 2 meses você consegue CLB 5, assim, cara, é muito fácil, não é difícil, tá? Eu consegui 1 mês e meio, beleza? Meu falar foi pro nível, eu precisava de 6, tá? O 6 do TCF é igual o CLB 5, eu precisava da nota 6, eu tirei 13, pra você ter noção, não dá pra fazer, tá? Eu não sou nenhuma pessoa muito inteligente, não. Então, se eu consigo, você consegue. E aí, você pegando, é só isso, você pegando esse CLB 5 no falar e no ouvir, cara, a escrita você pode tirar 0, e na leitura você pode tirar 0, não faz a menor diferença. Você consegue participar desse programa. O que esse programa ele fornece para você? Ele fornece você a possibilidade de ser contratado sem LMIA. Por quê? O que acontece? Para alguém te contratar aqui, se você não é cidadão, se você não tem um visto nem nada, você precisa desse LMIA, que é Labor Impact Assessment, Impact Market Assessment. É isso aí. O que acontece? Para alguém te contratar de fora, eles precisam fazer esse processo. Primeiro, eles vão precisar pagar $1.000 só para fazer o registro. Eles vão ter que pagar advogado ou alguém, eu acho que é advogado, tá? Outra pessoa que faz isso. Vamos colocar advogado aí para deixar mais um termo mais abrangente. Algum oficial que ele vai entrevistar pessoas do Canadá, né? O RH vai entrevistar pessoas do Canadá e vai estar em constante contato com o governo. Então ele vai entrevistar uma pessoa, vai falar com o governo. Entrevistar uma pessoa, falar com o governo. Para provar que o Canadá não tem nenhuma pessoa que faça aquele trabalho que você tá indo fazer. E não é por qualquer salário, tá? Tem que ser média salarial. Em alguns lugares eles pedem, até acho que estão começando a pedir mais que a média salarial para você poder contratar alguém de fora. Ou seja, não vai ter ninguém que faça aquela profissão por aquele salário que eles estão dispostos a pagar, que tem que ser mais que a média salarial. Porque também não adianta nada. O cara fala assim, eu quero aqui um cientista de dados, mas que ele vai receber $17 a hora, que é o salário mínimo aqui. Você não vai achar nenhum cientista de dados que faz isso, entendeu? Aí você fala, não tem. Não é que não tem, é que não tem alguém disposto a receber esse salário para fazer esse tipo de atividade. Então é meio que você tá meio que roubando. Então você vai ter que entrevistar muitas pessoas, você vai ter que pagar $1.000, você vai ter que estar em constante contato com o governo, você vai receber a auditoria especial, e isso vai demorar, cara, pelo menos aí acho que demora 1 ano e meio, 2 anos o processo inteiro. Então, porque eles têm que fazer isso quando eles decidem te contratar. Eles vão emitir o LMIA, vão pedir pro governo emitir o LMIA, que está demorando aí em torno de 200 dias, aproximadamente 7 meses. Isso se nada acontecer de errado. Então, acho que todo o processo inteiro aí, de ponta a ponta, do momento que eles decidem contratar alguém até emitir o LMIA, até fazer tudo, eu acho que vai dar em torno aí de 1 ano e meio, tá? 2 anos para você conseguir dar o LMIA na mão e ver. Com a isenção desse LMIA, olha só o local a posição que você se encontra. Eles podem te contratar agora. Só que tem vários pulos do gato aí no meio que você só vai descobrir quando você vai pesquisar. Entendeu? Vamos lá. Então, o LMIA vocês entenderam? Vamos entrar no mundo do francês. O francês é o seguinte, ele vai, quando você já tem o CLB 5, tirou o CLB 5, no ouvir e no falar, somente esses dois. Eles vão poder te contratar sem o LMIA, então eles não vão precisar contratar advogado para falar com o governo, não vão precisar pagar aquela taxa de milão, vai ser essa taxinha aí de $155, $200, e vão te contratar pay ali, na hora. Emitiu? Pode ser part-time, pode ser full-time, pode ser qualquer salário, tá? Desde que não seja muito discrepante. Como eu falei, cientista de dados que vai receber aí, sei lá, 100 mil, 150 mil por ano, eles não vão poder emitir um trabalho que vai pagar 30 mil ao ano, entendeu? Aí o governo vai abrir o olho. Mas, contanto que esteja ali, não precisa estar na média, pode estar abaixo da média, que não tem problema nenhum. Não segue essa regra, tá? Até hoje, pode ser que eles mudem isso amanhã, mas até hoje não segue essa regra aí de mais restrita do LMIA. Então você já está num lugar mais especial. Agora, se você está em uma profissão que é Tier 0 ou 1, você tem uma posição de hiperprivilégio. Se você está em profissões que são Tier 2, 3, 4, 5, sua posição não é de privilégio, mas ainda tem outro pulo do gato também para você. Como você vai descobrir
se a sua profissão é o tier da sua profissão. Primeiro, você precisa descobrir qual que é a sua profissão. Então eu vou colocar uma aqui, ó, eu vou colocar uma bem simples e depois eu vou colocar uma mais rebuscada, tá? Então eu vou colocar pedreiro, porque não tem pedreiro aqui no Canadá, não sei se você sabe, não existe pedreiro. Vai existir o marceneiro, o eletricista, o cara que faz drywall, o encanador, vai ter o faz tudo, mas não existe o cara que faz a concretagem, mas não existe o pedreiro. Mas eu vou colocar aqui só para você ver, ó. Pedreiro no Canadá, é isso que você precisa saber. Então, ele vai te trazer aqui, ó, Construction Traders. Provavelmente vai ser esse aqui. E aí, tá vendo esse segundo número aqui, ó? Esse segundo número é o tier que você vai estar. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, só para você entender. Vamos lá. Eu coloco Tier Canadá. Eu já falei isso no outro vídeo. Se você não viu, eu faço normalmente o paralelo com esse site. Eu sempre clico, ele é horrível. Eu acho que tem que ser esse aqui. Isso, esse aqui. Eu faço o paralelo com o futebol. Então, Tier é como se fosse a Série A, Série B, Série D. Vai indo. Os NOCs são os times e as profissões são os jogadores. Então, a sua profissão pode estar dentro de um NOC, que vai estar dentro de um tier. Então, o jogador pode estar dentro de um time, que vai estar dentro de uma classificação entre Série A, Série B, enfim. E a gente vai ter aqui, ó, Tier 0 e Tier 1 vão ser os mais rebuscados, e Tier 2 para baixo vai ser os menos rebuscados. Vamos colocar assim, o que o Canadá não quer agora. E aí, você vai descobrir isso, qual é o tier. Eu vou colocar aqui 100, ó. Mas, ó, você vai descobrir qual que é o tier da sua profissão pelo segundo número. Então, se o segundo número for 0, o tier vai ser 0. Entendeu? Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui 1, que é paralegal, que é para trabalhar em escritório de advocacia. 2, se ele é 2 aqui, ó, o tier é 2, entendeu? Então você pode procurar aí no que você for, caregiver, ó, caregiver, aí vai estar nesse aqui, ó, tudo bem? Se você quer saber mais sobre isso, você sobe um pouquinho aqui e você clica aqui, ó, nesse NOC website. Tem esse aqui de baixo, esse aqui de baixo é sempre que eu falo, o que eu clico, que ele vai pro errado. Ah não, esse aqui vai certo. Esse aqui que eu cliquei, que ele ficou meio zoado, agora foi certo. Enfim, vocês viram, né, que eu cliquei e foi meio zoado? Aquele ali. Enfim, você clica lá, você vem nesse NOC Code aqui, ó. E uma vez que você viu o seu NOC Code lá naquele outro site, você vem aqui e você coloca. Você pode colocar aqui, ó. Vamos colocar um que ele tá me indicando aqui, ó. Tal. Vamos pegar aqui, ó. Transportation. Ele vai ser Tier 4, tá vendo? Porque esse segundo número aqui é 4. Mas vamos lá. Cliquei em Search. Ele vai me dar todos os exemplos aqui, ó. E deixa eu colocar em português aqui para ficar mais fácil para vocês. E só coloquei aquela parte selecionada. E aí ele vai dar as principais funções aqui, os requisitos do emprego, informações adicionais e vai dar até paralelos aqui, ó. Então, se você for gerente de agendadores de voo, você é outro. Programador de produção, você é outro. Técnico de agendamento, você é outro. É assim que você descobre o tier e a profissão na qual você se encontra agora. Estamos entendidos aí? Então vamos lá. Você está com francês CLB 5, você pode ser contratado sem LMIA, tudo bem? Com uma taxa mínima. Se você tiver em Tier 2, isso você não vai achar ninguém falando, tá? Mas se você tiver em Tier 2 para baixo, você vai ter que esperar em torno de 200 dias, que são 7 meses. Esse é o período que está agora. Se você está em Tier 1 ou 0, você vai esperar de 2 a 4 semanas. Não dá nem um mês. Vocês estão entendendo? Por seu visto sair. Cara, é assim. E ainda tem gente querendo fazer faculdade aqui. Você está perdendo tempo. E dinheiro, tudo bem? E muita dor de cabeça você vai ganhar. Por quê? O que acontece? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu tinha aberto e eu acho que eu fechei. Porque é o que ninguém fala, que é esse aqui, ó. GST Canadá. É esse aqui, ó. Esse programa aqui, que eu errei o nome, é GTS, tá? Então vou colocar aqui, ó. GTS Canadá. Ele vai casar com o francês. Entendeu? Então, o que acontece? Existem alguns programas aqui no Canadá que você, por exemplo, eles te eximem do LMIA. Não é só o francês, existem vários códigos que vão te eximir do LMIA. Só que, para as pessoas normais, você vai precisar desse LMIA ou do francês, que é o único jeito que vai te isentar do LMIA, que eles chamam de LMIA Exempt. E aí, se você quiser saber esse LMIA Exempt, você pode colocar aqui, ó, Francophone Mobility. Se eu não estou enganado, é pelo código C12, tá? Eu acho que é o C12. Na verdade, é o C16. É o C16, é esse aqui, ó. É o C16, que é o código que vai falar que você está LMIA Exempt, tá? Enfim, e aí, o que é esse programa de Global Talent Stream? Se você tá nele aqui, você é elegível para ele, e aqui vai estar também o link na descrição, ele vai dizer aqui quais que são as vantagens. E aí, uma vez que você tá nesse, você consegue ser contratado muito mais rápido. E isso, casado com o francês, vai te dar a possibilidade de ser contratado mais, beleza? Então vamos lá. Fez o francês CLB5, só no listening e no
speaking, você vai ser exempt, você vai esperar, por geral, 200 dias e vai pagar uma taxa mínima. Se você for Tier 0 e 1, que eu já mostrei para vocês como acha o seu NOC, como acha o seu Tier, como acha a profissão do seu NOC, o seu NOC e o seu Tier. É a descrição tudo lá. Se você for NOC 0 ou 1, você vai ser contratado, o seu visto vai chegar de 2 a 4 semanas. E existe outra coisa melhor ainda, muito melhor. Se você está no Tier 0 ou 1, o seu cônjuge, ele pode trabalhar com Open Work Permit. Ninguém fala isso, tá? Open Work Permit. Se você está nos Tiers 2 para baixo, o seu cônjuge não pode trabalhar, entendeu? Novamente, você pode ser contratado part-time, full-time, whatever, entendeu? E aí, isso te dá um boost muito grande no seu plano Canadá, que é o que a gente está tentando agora. Porque eu conseguiria ser contratado pela minha loja como vendedor tranquilamente pelo francês. Só que eu ia ter que esperar primeiro 7 meses e a Clara, minha esposa, não poderia trabalhar. Só que se eu conseguir a promoção, que é o que eu estou conversando com eles, viro assistente de gerente, e aí eu aplico os dois simultaneamente, na verdade, né? Eu recebo minha promoção aplicando pelo francês, a Clara consegue o Open Work Permit. Olha só que bom, né? E aí, também existem, esse é o link que eu vou mostrar para vocês aqui, existem algumas profissões, sendo Tier 2 ou 3, que também te dão essa possibilidade. São muito poucas, bem específicas, casos específicos, mas quase impossível de achar. Quase impossível de achar. Eu acho que quando eu achei esse link, eu salvei ele, eu fiquei assim 4 a 5 horas procurando qual que é o link oficial, porque você vê em sites, você pergunta no chat GPT, ele te dá a resposta, mas ninguém consegue te indicar qual que é o site correto. Então vamos lá, desde o comecinho, para você ver. Esse aqui é o overview, te deu um geralzão, agora eu vou te mostrar no site, porque, gente, por favor, quase que eu derrubei uma garrafa d'água aqui, mas por favor, não acreditem no que pessoas falam no YouTube, ou em blog, ou em qualquer lugar, se elas não te mostrarem da onde que elas estão tirando essa ideia. Qual o site do governo que elas estão tirando essa ideia, também? Fica muito esperto com isso, então você pode se meter em emboscada e dar BO depois, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu fiz o francês, me falaram, e sua esposa também tem chance de conseguir o Open Work Permit. Eu falei, não, beleza, vou fazer o francês, tudo mais, fiz a prova. Mas aí na hora do vamos ver, cadê as profissões? Como que funciona? Como que é a aplicação, entendeu? Então, não é tão simples assim. Então, vamos lá. Você pode clicar para ver o tempo de processamento aqui, que infelizmente não dá certo. Ele vai mostrar o de 7 meses, que é o do LMAE. Você pode até clicar aqui, vou mostrar para vocês. Não existe a opção do francês, né? Working. E aí, não existe a opção do francês. Vou colocar aqui. A gente está indo do Brasil. Cadê? Vou colocar que eu estou aplicando do Brasil. Tá 5 weeks agora. Como assim? Que isso, gente? Tá. A partir de janeiro 28. Foi agora. Foi esses dias. Eu entrei 22 para fazer esse vídeo aqui, só que eu acabei não fazendo. Olha só. Caramba, vamos ver se eu estiver dentro do Canadá. Vamos ver se eu estiver aplicando dentro do Canadá. Quanto tempo que vai estar dando? Caraca, mudou muito. Você vê? Mudou agora. O Canadá muda demais, velho. Muda demais. É que eu tô colocando Canadá. Vamos ver Inside Canada. Aqui, tá dando 241 days. Então tá, esse aqui tá dando 241 dias, tá? Então, é mais fácil você voltar pro seu país e aplicar de lá, né? Se você tá aplicando, é melhor você aplicar de lá. Aí tem que ver quais são as regras para que isso seja válido, tá? Presta atenção nisso também, beleza? Mas aí vamos lá. Se você está aplicando aí do Brasil, dá uma olhada melhor. Por isso que eu vou deixar o site, por isso que você tem que ver. Isso aí é o caso particular seu. Para mim, eu uso pegar o Tier 1 ou Tier 0. Mas aí vamos lá, ele vai trazer aqui para você o que é essa avaliação de impacto do LMIA e os requisitos. Mas aí vamos lá, se você quer se candidatar, então para você checar que você pode, e aqui vai ter todas as regras, não só as que eu falei, aqui vai trazer mais ainda. Então quem pode se candidatar a partir de 15 de junho de 2023 ou depois, então é de agora, né? Vamos lá, aí se você quiser saber aqui os requisitos gerais de elegibilidade, você clica e você dá uma lida. Mas vamos lá, se você quer aplicar, você vai ter que viver ou trabalhar em uma das novas províncias ou territórios fora de Quebec, que é o que eu tô falando, não vale Quebec. Ser capaz de provar habilidade em somente, fala e escuta. Lembra que eu falei pra vocês? Mas como que eu tô provando isso, entendeu? Se é só da voz da minha cabeça, não tá escrito aqui, cara, esquece, entendeu? Então vamos lá. Então é equivalente ao nível 5 ou superior, tá? Que é essa escala aqui, que é o NCLC, mas popularmente conhecido como CLB. Tá? E aí vai ter que ter uma oferta para um cargo classificado, qualquer categoria você pode ter nesse sistema, exceto algumas categorias em agricultura primária sobre o Tier 4 e 3, isso aqui são bem específicas, tá? Por quê? Porque eu acho que existe um programa especial para essas profissões. Como é muito específico, eu não vou entrar nisso aqui, que eu também não tenho a mínima ideia. Então, esses são os critérios básicos aqui. Você não está aplicando antes, aqui vai ter se você estiver aplicando antes, mas não precisa. E aí, aqui o código C16, e aqui vai ser a taxa, tá vendo? De
230, não é mais de 155 como tá lá no site anterior, tá? E aí você vai conseguir se aplicar e ter. Então, o seu empregador aplica e você aplica de outro lado. E isso aí já é assunto para outro vídeo, que eu também não fiz a aplicação ainda. Eu sei como que faz, teoricamente, mas não vou trazer aqui para vocês porque foge da minha alçada. Mas aí aqui, se você está aplicando, deixa eu colocar aqui. Se você está aplicando, vamos lá. Eu não sei porque que desceu ali. Então, como se candidatar. Então, vamos lá. Certificados que você vai precisar ter aqui tudo mais. Você vai ter que criar uma conta online. Ele vai te ensinar aqui como que faz. E isso aqui, ó, você precisa ter esses documentos. Tá. Então você está se candidatando fora do Canadá. Tá tudo aqui. Temporariamente mais de 6 meses ou temporariamente menos de 6 meses. Entendeu? Quanto tempo você vai planejar ficar no Canadá? Se você está se aplicando de dentro do Canadá, também vai ter aqui algumas regrinhas. Vai ter uns formulários que eles vão apresentar para vocês e você vai ter que já preencher isso antes de você fazer a sua inscrição. Então, quando o seu empregador está fazendo, eu acho que eles não precisam mandar nada. Eles só precisam preencher e aí a documentação fica a seu cargo. Entendeu? Você vai ter que colocar os resultados do TEF, do TCF, você vai ter que, se você tiver, por exemplo, é uma profissão que é regulamentada, você precisa ter os documentos necessários, enfim, tudo isso aqui você vai pagar as taxas e é isso, basicamente, a taxa quem paga é seu empregador, eu acho que a gente não paga nada, até onde eu sei. E aí, depois de você aplicar, isso aqui é só sucesso, isso aqui você pode ver depois, dar uma olhadinha, mas como vai ser o processamento? Você vai ter que coletar biometria ou não, se você já veio para cá, por exemplo, eu e minha esposa estamos aqui, a gente já com a biometria. Não, provavelmente não vai precisar. Aí vai ter o status da aplicação, né, da candidatura, você vai receber a atualização e aí depois vai ter preparada para chegada, se você está vindo com família, etc e tal. Vai ter um programa aqui que vai ajudar você a se estabelecer no Canadá também, mas você está vindo já com emprego, é sucesso. Esse aqui é o famoso LMIA, que é a avaliação de impacto no mercado de trabalho, e aí você está isento disso aqui, tá? Você não precisa disso aqui, beleza? Você não vai precisar desse LMIA, que é o que eles tanto falam, tá? É o temido LMIA. Muita gente teve 2 amigos meus que teve já conhecidos, não amigos, conhecidos, pessoas que eu conheço, que tiveram ali problemas na MIA e estão voltando de volta, né? Estão indo de volta para casa aí, beleza? Esse aqui eu acho que é com relação ainda ao LMIA, você precisa pagar $1.000 para cada vaga solicitada e aí é tudo que você precisa fazer aqui, pagamento de taxa, como funciona, taxa de processamento, tem tudo isso para você precisar fazer aí para você conseguir ter o seu LMIA. Só que, novamente, esse aqui é LMIA Exempt, você não vai precisar de tudo isso aqui. Isso aqui é só para você entender, às vezes para você vender o seu peixe. Ajuda, né? Quando as pessoas me perguntam se o meu... Porque assim, é um sponsor, você vai estar com... Seu status vai ser de Closed Work Permit. Só que, quando as pessoas me perguntam se eu preciso de sponsor, eu falo que não. Por quê? Porque, ou eu pergunto o que você entende por sponsorship. Porque, dependendo muito dos empregadores, eles não sabem o que é o francês ainda, essa porta do francês. Então, quando eles perguntam se você vai precisar de sponsorship, normalmente eles estão perguntando se você vai precisar de LMIA, o que não é o caso. Então, normalmente eu falo que eu não preciso, eu só vou precisar que você me registre no site do governo, porque eu participo de um grupo muito seleto de profissionais que se qualifica para uma exceção de LMIA no contrato de trabalho. Então, eu preciso ter o contrato de trabalho, só que eu não preciso do LMIA. Eu só preciso que você me registre no site, e aí você tem que ser bom de conversa e tentar convencer eles a te contratar, porque, cara, sendo sincero, é irrisório assim, o preço que eles vão pagar e o tempo que eles vão ter que esperar em comparação com o LMIA. Tá? E aí esse aqui é o site de ouro, tá? Esse aqui é o link de ouro que você tem que salvar aí as 455 chaves. Por quê? O que acontece? Quando você tem o seu processo de contratação pelo Programa de Mobilidade Francófona com o CLB5, o seu cônjuge, via de regra, não pode trabalhar. Mas se a sua profissão for Tier 0 ou 1, o seu cônjuge tem o bendito do Work Permit, do Open Work Permit. Inclusive, é uma situação melhor que a sua. Só que existem algumas possibilidades de que o Tier 2 ou 3 pode também ter o cônjuge que trabalhe. E assim, cara, isso é muito difícil você achar. Eu não sei porque o pessoal não fala. Já vi advogado falando, já vi todo mundo falando, mas ninguém lisa o link. Muito provavelmente é porque o pessoal tem muito essa cultura de guardar informação. Enfim, e aí é esse aqui. Ele vai explicar tudo certinho pra você, como funciona, mas são essas profissões aqui, ó. Tá vendo? São seletas, mas não são poucas, tá? Tem bastante profissão
profissão aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é só do Tier 2, tá? Só do Tier 2. E a gente vai lá do Tier 3 também, tá vendo? Ó? Apesar de ser Tier 3, o seu cônjuge vai poder ter o Open Work Permit. Então, por exemplo, para mim, Caio, não importa ser Tier 0, 2, 1, 2, para mim não tem importância nenhuma, eu só quero que a Clara consiga trabalhar, entendeu? Para que caso necessite, ela tá ali podendo trabalhar tranquilamente. Agora, se for Tier 0, 1, fecha o olho, abraça, vai para frente que tá dentro. Agora, se for Tier 2 ou 3, você vai ter que vir aqui e dar uma olhada. Salva esse link aqui com as 7 chaves, beleza? E aí aqui vai ter tudo mais, aqui os programas pilotos, os programas provinciais, programa rural, vai ter tudo aqui. Mas são esses aqui que são muito, muito, muito importantes. E aí, por fim, é o que eu falei, é essa taxa aqui, ou essa taxa não, o GTS que eu falei, que é o programa que faz com que você, se você for de 0 ou 1, tenha o seu processo agilizado. Aí você fala assim, Caio, olha só que rolo. Eu tô com o francês, CLB5, eu consegui uma vaga de tecnólogo em saúde, que apesar dele não ser 01, ele tá nessa lista de Tier 2 aqui, o tecnólogo de saúde, então meu cônjuge pode trabalhar. Beleza, então você tá com francês, você tá no Tier 2, seu cônjuge pode trabalhar. Só que você ainda vai esperar os 7 meses. Por quê? Porque ele não vai estar dentro desse programa aqui do Global Talent Stream, GTF, né? Global Talent Stream, GTS. Não vai estar dentro do GTS, entendeu? Agora, se você quer o melhor de 0 ou 1, você pode trabalhar, sua esposa, seu cônjuge pode trabalhar e você vai ter o seu visto aí entre 2 a 4 semanas, entendeu? Então, vale muito a pena. Às vezes você tá com algo conhecido aqui, você vai fazer um serviço para ele que a descrição, ela é muito perto de 2 ou 3 NOCs ali. Então, às vezes, só um ajuste na descrição da vaga já faz com que você se encaixe com outro e aí sua vida se muda muito. Entendeu? Muda muito. E como é um LMIA exempt, não necessariamente vai precisar, porque, por exemplo, se ele está buscando uma vaga, o seu empregador está buscando uma vaga, e é, vamos lá, engenheiro de dados, e aí ele quer mudar essa vaga para analista de dados, e é LMIA, tá? Ele emitiu LMIA e tudo mais, ele quer mudar para... Não pode, entendeu? Não pode. Se você está de LMIA e você for promovido para outra vaga, eles têm que abrir outro LMIA, entendeu? É esse nível. Agora, se você, novamente, está com essa parte do francês, as coisas fluem muito mais, é muito mais fácil, ele pode te promover tranquilamente, ele vai ter que pagar outra taxa, tudo mais porque está te promovendo, mas assim, cara, é vapt-vupt, entendeu? Não tem problema nenhum. Ou você vem para cá, você está com suas economias, você vem para cá num tier menor, por exemplo, como eu, você vem trabalhar na loja, e aí você se esforça e tudo mais, e você fala com eles, ó, eu preciso aí que em 5, 6 meses vocês me deem um parecer se vocês pretendem me contratar, com o programa francófono, mas eu vou para um cargo de gerência ou de supervisão, que aí meu cônjuge pode trabalhar. Entendeu? Então já conversa com eles de antemão para eles terem esse período de experiência, que ele fica meio em cima do muro, né? E você consegue ir trabalhar. E aí a última dica é evite empresas americanas, tá? Porque empresas americanas vão ter a sede nos Estados Unidos e eles estão um pouco se lixando para pessoas do Canadá. Então, se você está com os processos do Canadá, então se você está procurando já indo por esse caminho, procure uma empresa e essa informação é de ouro, tá? Informação é de ouro. Estou deixando no final só para as pessoas que realmente assistem o vídeo até o final. Procure impressão do Canadá, porque eu tô com empresa dos Estados Unidos, minha esposa está com empresa dos Estados Unidos, então qualquer coisa que tem que fazer tem que mandar para eles. E aí você fica muito incerto e inseguro do que vai acontecer, porque eles podem falar assim, isso aí é um problema de vocês aí, mas a sede é aqui, então a gente não faz nada, entendeu? Então, por exemplo, a minha empresa lá que eu trabalho, que é de mala, eles têm, é gigante, é uma empresa de luxo, de mala, e aí eles têm análise de dados, tem engenharia de dados, tem tudo, né? Eles têm Power BI, tem tudo que eu faço da minha vida, eu amo fazer isso, mas é nos Estados Unidos, a sede deles, eles não contratam daqui, entendeu? Então eu pesquisei a empresa, sabia que tinha, quando eu vi, estava nos Estados Unidos, entendeu? Então assim, é uma coisa que se fosse aqui uma empresa canadense, eu teria mais abertura para poder tá me desenvolvendo na minha área dentro daquela empresa. E como é canadense, eles têm mais disposição e mais conhecimento do Canadá. Enfim, esse é o francês. Se você tem alguma dúvida aí, como que funciona, se eu deixei alguma coisa para trás, se eu deixei mais dúvida, você tá com alguma dúvida aí, manda aí nos comentários, eu vou responder, eu respondo 99% dos comentários, ou eu posso até pegar esse comentário e fazer um vídeo de explicação mais para frente, enfim, fiquem à vontade para comentar, porque essa é uma via que todo mundo fala, mas ninguém explica, e eu acho que agora fica bem claro aí quais são os passos e o que você pode fazer e se também isso faz sentido para você, beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima.